tema que nós vamos desenvolver agora diz respeito ao Fundo Rural, especialmente no nosso estado, que é um estado produtor. Esse tema realmente tem relevância significativa. Isso se discute já de longa data, se a Constituição prevê ou não a incidência do Fundo Rural, que é a contribuição sobre o valor da comercialização da produção rural por parte do empregador rural, pessoa física, subrogada essa obrigação ao adquirente por conta de disposição legal. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que o Fundo Rural não tem base constitucional. A Fazenda, no entanto, vem sustentando que essa decisão do Supremo diria respeito a um período anterior à emenda constitucional 20, porque a emenda 20 teria introduzido a expressão receita e com base nessa expressão receita introduzida pela emenda 20, teria sido legitimada a Lei 10.256, que teria então reintroduzido o Fundo Rural e, portanto, legitimado essa incidência. A primeira objeção que faço a esses argumentos fazendários são no sentido de que a emenda 20, se nós olharmos para o seu aspecto histórico, ela não teve por finalidade instituir o Fundo Rural, a contribuição sobre o valor da comercialização da produção rural. Se nós puxarmos da memória, nós vamos nos recordar que em 1998, a Lei 9.718 alargou a base de cálculo da COFINS, com base no texto constitucional anterior à emenda 20, e portanto, sem previsão constitucional. Esta emenda 20, na realidade, ela veio para poder constitucionalizar o alargamento da base de cálculo da COFINS, feita de forma inconstitucional pela 9.718 e, posteriormente, inclusive, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal essa sua inconstitucionalidade. Importante destacar que, naquela ocasião, a 9.718 alargou a base de cálculo do PIS/COFINS sem previsão, sem base constitucional, e quando sobreveio a emenda 20, a Fazenda passou a sustentar a constitucionalidade superveniente da 9.718 com base na emenda 20, o que também foi afastado pelo Supremo. De sorte que este tema me parece bastante claro. A finalidade a que se destinou a emenda 20 foi única e exclusivamente para legitimar e para permitir, para legalizar a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS, especialmente da COFINS, o que se deu efetivamente por norma posterior, então, à emenda 20. De sorte que não, por esses fundamentos, e tão somente por esses fundamentos, se afasta completamente a possibilidade de se admitir a emenda 20 como aquele dispositivo constitucional que teria dado suporte à instituição do Fundo Rural pela Lei 10.256, ou a reintrodução do Fundo Rural pela Lei 10.256. Essa preliminar colocada, na realidade, já foi reconhecida pelo Supremo em várias oportunidades, tanto no primeiro, no RE, que tratou do tema do mata-boi, que o Brasil inteiro conhece, e no segundo, 596-177, com repercussão geral, e na sistemática do 543B do CPC, o Supremo já reconheceu em voto brilhante do ministro Marco Aurélio, em que ele diz claramente que o modelo constitucional das contribuições que estão lá no artigo 195, inciso 1, letras A, B e C,
que foram então introduzidos pela Emenda 20, já estão, essas contribuições, estes modelos constitucionais, já estão totalmente tomados. Diz a doutrina, diz a jurisprudência, que a Constituição discrimina as competências tributárias, ela estabelece os desenhos, os modelos da hipótese de incidência, na feliz expressão do professor Roque Carrasa, as normas padrão de incidência. E em relação a essas contribuições a cargo do empregador, ela estabeleceu, na letra A do inciso 1 do 195, as contribuições sobre a folha de salários, na letra B, sobre a receita ou faturamento, e na letra C, sobre o lucro. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm entendido que receita ou faturamento, em primeiro lugar, são ingressos próprios das pessoas jurídicas, porque pessoa física não tem receita. E nós não podemos tratar de incidência tributária interpretando dispositivos legais por analogia. Então, se o modelo constitucional é de receita ou faturamento, evidentemente que isso se aplica unicamente ao produtor rural, pessoa jurídica. Esta é a primeira importante colocação, destaque que faço em relação ao afastamento dessa pretensão fiscal que vem sendo sistematicamente exigida pela Fazenda. E como tenho afirmado, e aliás o Supremo Tribunal Federal já se posicionou nesse sentido, a expressão receita ou faturamento, serviu de base constitucional para a COFINS. Ora, a chamada discriminação constitucional de rendas, ela estabelece os modelos constitucionais, estabelece as normas padrão de incidência e, uma vez instituído o tributo pelo ente destinatário daquela competência, aquele modelo, aquela previsão constitucional resta exaurida. Esta, inclusive, a razão da chamada competência residual. Uma vez instituída a COFINS, com base no artigo 195, inciso 1, letra B, ou seja, sobre o modelo constitucional receita ou faturamento, uma vez instituída a COFINS sobre esta base, é impossível uma dupla oneração por norma subconstitucional instituir contribuições sobre o mesmo modelo, sobre a mesma base, sobre a mesma disposição constitucional. É absolutamente impossível isto. Por isso mesmo é que existe a tal da competência residual. E como dito, uma vez instituída a contribuição COFINS, com base nesse modelo receita ou faturamento, esse modelo restou exaurido. Não há, portanto, espaço, não há, portanto, oportunidade a uma outra norma subconstitucional instituir uma outra contribuição, uma nova fonte de custeio, com base no modelo constitucional já exaurido, porque receita ou faturamento se prestou a servir de base a COFINS. Portanto, relevante esse destaque do quanto decidido na ADC número 1, quando o Supremo pacificou o entendimento de que, quando a Constituição quer que duas contribuições incidam sobre o mesmo modelo constitucional, sobre a mesma base, sobre a mesma norma padrão de incidência, é a própria Constituição que estabelece estes modelos em situações, em posições topográficas distintas dentro do texto constitucional. É o que fez com o PIS e a COFINS. A COFINS está no 195, inciso 1, letra B, e o PIS está no artigo 239 da Constituição. Esse entendimento está pacificado na ADC número 1 com eficácia vinculante. Um outro tema relevante, ainda que se admitisse possível a reintrodução do Fundo Rural pela Lei 10.256, essa lei trouxe apenas a descrição do caput
do artigo 25 da Lei 8.212. Ela não traz o elemento quantitativo da hipótese de incidência. Ela traz apenas o caput. E essas disposições dos incisos 1 e 2 do artigo 25 da 8.212 já foram fulminadas pelo Supremo por inconstitucionalidade. E nós sabemos qual a eficácia da proclamação de inconstitucionalidade. Uma vez proclamada a inconstitucionalidade formal desses dispositivos, eles estão fora do sistema jurídico. E estando fora, evidentemente, que ainda que se admita a possibilidade da Lei 10.256 reintroduzir essa contribuição, ela não teria trazido no seu bojo exatamente o elemento quantitativo da hipótese de incidência, a base de cálculo do tributo. E, portanto, também por esse aspecto, absolutamente inviável, ilegítima, essa pretensão fiscal que vem sendo exigida sistematicamente pela Fazenda. Um outro aspecto que não pode deixar de ser considerado é a contribuição sobre o valor da comercialização da produção rural por parte do empregador rural, pessoa física, seja ela legítima ou não, tem um outro tema que é de relevância significativa. A lei previdenciária estabeleceu que o adquirente, pessoa jurídica, aquele que adquire a produção rural do produtor rural, pessoa física, fica subrogado nas obrigações do produtor rural, pessoa física. Esta subrogação legal foi estabelecida pelo artigo 30, inciso 4, da Lei 8.212 de 1991. Quando do julgamento do RE 596177, com repercussão geral, e na sistemática do artigo 543-B do Código de Processo Civil, o Supremo Tribunal Federal, além de proclamar a inconstitucionalidade da contribuição a cargo do empregador rural pessoa física, também proclamou a inconstitucionalidade do artigo 30, inciso 4 da 8.212, que prescrevia a responsabilidade do adquirente, pessoa jurídica, por subrogação nas obrigações da pessoa física. Essa disposição que prescrevia a subrogação, a responsabilidade por subrogação, também foi proclamada inconstitucional. E essa proclamação de inconstitucionalidade tem, como consequência, a retirada dessa disposição do sistema jurídico vigente. Isso significa que nós não temos hoje, em vigor no país, uma única disposição legal que obrigue o adquirente, por responsabilidade ou por subrogação, a recolher a contribuição, ainda que se admita legítima, mas isso tão somente para argumentar. Não existe hoje, vigente em nosso país, uma disposição legal que estabeleça a obrigação, o dever do adquirente, pessoa jurídica, daquela produção rural, do produtor rural, pessoa física, a reter e recolher essa indigitada contribuição. Isto, inclusive, já foi reconhecido até mesmo na esfera administrativa. São inúmeros os julgados do CARF reconhecendo essa circunstância. Uma vez proclamada a inconstitucionalidade do artigo 30, 4 da 8.212, que estabelecia a obrigação do adquirente, pessoa jurídica, a reter e recolher aquela contribuição, uma vez proclamada essa inconstitucionalidade, e inexistindo até este momento uma outra disposição legal que obrigue um terceiro, o adquirente, pelo fato gerador realizado por outra pessoa, por ausência de base legal, esta subrogação é absolutamente ilegal, ilegítima e devendo assim ser reconhecida também perante os órgãos judiciários.
Em tema de fundo rural, portanto, essas eram as questões que eu gostaria de colocar e que, por estes fundamentos, afastam e infirmam completamente a legitimidade da pretensão, tanto do ponto de vista do produtor rural, empregador, pessoa física, quanto do ponto de vista da pessoa jurídica adquirente por subrogação, porque essa disposição que estabelecia a subrogação legal foi proclamada inconstitucional e é sabido que a Lei 10.256, essa que teria sido, na visão da Fazenda, teria tido, na visão da Fazenda, legitimado o fundo rural, ela não traz, a Lei 10.256, não traz nada, nenhuma disposição que reintroduza a obrigação do adquirente, da pessoa jurídica adquirente, na condição de subrogado nas obrigações do produtor rural, pessoa física. Essas considerações que eu quero deixar registradas para reflexão e para debate.